Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Boa tarde, eu sou Sérgio Bringel. E eu sou Sônia Ribeiro. E nós vamos com vocês até às 18 horas com o seu programa Conciliando as Diferenças. Programa interativo, programa cheio de novidades para você. Fique ligado. E Soninha, o que é que nós temos para hoje? Hoje nós vamos falar sobre a nova resolução do Tribunal de Justiça que vai implementar os CEJUSCs, as Centrais de Conciliação. Bom, a gente quer deixar um abraço para todos que estão ligados no nosso programa, vocês que são a razão da nossa existência, né, do programa existir. Nós já estamos com mais de um ano já no ar, então acho que por aí, né, Sônia? Nós consolidamos. É verdade, Sérgio. E você que está ligado aí, depois do Fonamec, Sérgio, esse programa ganhou fronteiras. Então tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente do Mato Grosso, tem gente de Manaus. Um alô aí para os meus amigos mediadores, instrutores aí de Manaus que estão ligados no nosso programa. A nossa amiga Isabel, lá do Rio Grande do Sul, que está ligadinha aí, mediadora lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A nossa colega juíza Vanessa Alfiero, lá de São Vicente, Sérgio, interior de São Paulo, que também está ligadinha no nosso programa. Um abraço aí para vocês. E tudo isso graças à nossa rádio web, porque a gente está ligada para o mundo inteiro, não é isso, Sônia? É verdade, a internet nos conectando no mundo. Então, para você aí, ouça o nosso programa, que ele está recheado de informações hoje. E nós temos uma boa notícia, que você já vai começar abrindo o programa, Sônia Ribeiro, que é justamente sobre uma proposição que já foi aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, que é em relação à criação definitiva, graças a Deus, vai sair do papel e as centrais de conciliação já estão em pleno vapor para serem implantadas, né? Em pleno vapor, Sérgio. Então, no nosso ordenamento, nós tínhamos apenas uma central de conciliação, que é esta, de onde nós estamos falando com você, ouvinte. A gente instala a nossa rádio aqui na nossa central de conciliação para poder plugar, você pluga aí e a gente ligadinho, passamos a notícia para vocês. Então, agora, no dia 20, na quarta-feira, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça aprovou a minuta da resolução que cria os novos CEJUSCs, as novas centrais de conciliação. Mas o mais importante, Sérgio, dessa nossa nova nomenclatura é que nós vamos trabalhar dentro dos núcleos, daqueles núcleos conciliatórios dos juizados especiais. Porque, se você bem percebe, nós estamos capilarizados em várias partes da cidade. E, principalmente nos juizados, eles também terão as suas centrais de conciliação. Olha que coisa boa. Segundo eu estava vendo a resolução que deve ser assinada por esses dias, tá? Do Tribunal de Justiça, pela desembargadora Sueli Pini, parece-me que são em todos os municípios, né? Todas as comarcas terão as centrais de conciliação, né? Sérgio, proporcionalmente nós seremos o estado que mais vai criar centrais de conciliação a partir da vigência do novo Código de Processo Civil. Ele determina, então, que os tribunais criarão centros judiciários de solução de conflitos. E aqui nós já tínhamos, então, a nossa central e tínhamos a Casa de Justiça e Cidadania, que funciona ali no Superfácil da Zona Sul, ali para a Zona Sul da cidade. Então, essa Casa de Justiça, ela desenvolvia alguns projetos e que nós agora vamos poder desenvolver também dentro das centrais de conciliação, porque ela vai ter a vertente da cidadania. Então, nesse ponto, a central ela vai além, Sérgio, ela não vai fazer somente conciliação ou mediação, ela vai atuar também na seara da cidadania. Olha que coisa maravilhosa. Então, foi uma intervenção do Conselho Nacional de Justiça, que determina que os tribunais, então, criem essas centrais de conciliação e também trabalhar na parte de cidadania, ou seja, prestando informação, encaminhamentos, palestras educativas, fazendo esse trabalho com a comunidade. Quer dizer, o trabalho do judiciário agora vai chegar mais ainda na comunidade, porque nós temos a justiça itinerante, nós temos agora, hoje, por exemplo, o Tribunal de Justiça está com itinerância para o Bailique. Então, onde o Tribunal de Justiça chegar, qualquer braço do tribunal, nós teremos um braço de conciliação também, lá no seu bairro, na sua comunidade, e também nas nossas sedes dos juizados especiais, que nós temos aqui na Zona Norte, na Zona Sul, ali para a rodovia do Cacerra, no caso das faculdades, e também aqui para a rodovia JK, que vai ter lá na Universidade Federal do Amapá. Outro fato importante que eu acho que você pode explicar melhor é em relação a essa celeridade que nós estamos dando
a essas centrais? Porque tem outros tribunais que você acabou de voltar do FONAMEC que ainda vai pensar, ainda está em projeto de implantação. O que se deve esse nosso pioneirismo, diga-se de passagem, claro que não é, mas instalar todas as comarcas e transformar os núcleos que nós tínhamos aqui, como da FAMAP, da FAMA, outros dos juizados que nós tínhamos, os núcleos, serão centrais agora. A que se deve esse pioneirismo? E, Sérgio, nós temos hoje uma desembargadora presidente do tribunal que veio dos juizados especiais. Então, quem é o grande iniciador disso tudo foi a Lei 9.099, que trouxe dentro, como princípio da Lei 9.099, ela trouxe a celeridade e a conciliação. Então, as audiências do juizado são audiências chamadas audiências unas, em que você tem conciliação, instrução e o julgamento. Então, a ideia da celeridade veio com a Lei 9.099. A partir disso, então, a desembargadora Felipine, então juíza desses juizados, começou a ter essa ideia visionária de levar essa conciliação para as comunidades. E aí nós desenvolvemos um programa chamado Justiça Preventiva na Escola, nós desenvolvemos Justiça na Praça, nós desenvolvemos conciliações temáticas. Quer dizer, mês das mães, nós tínhamos, então, uma semana dedicada a cuidar da mãe, a trabalhar a relação de consumo, enfim, outros aspectos, família, violência doméstica. Então, nós fazíamos temático. Nós trabalhávamos já pensando nesse novo modelo. Então, o Tribunal de Justiça ele foi visionário nesse aspecto. Por quê? Porque veio, então, a partir, hoje a presidência é ocupada por uma juíza que foi de juizado especial, uma magistrada que hoje tem essa visão de levar esses serviços diferenciados para o cidadão. E você que está nos ouvindo aí, veja o que vai acontecer. Você vai ver central de conciliação em toda a cidade de Macapá e em cada município onde nós tivermos comarca ou posto avançado, nós teremos, então, uma central de conciliação disponível para o cidadão com servidores treinados. Então, ano passado, 2015, foi o ano de treinamento. Nós primeiro treinamos os servidores do interior para que eles, já de posse dessa visão nova do novo Código de Processo Civil, já pudessem estar formados e capacitados para atuar dentro das centrais. E 2016, como era o ano da vigência do novo CPC, é o ano da implantação das centrais. Então, o tribunal ele se preparou. Ele veio em uma gestão de 2 anos, em que a gestão já estava colocando isso como linha mestra da sua administração, que era exatamente levar esse novo serviço para o cidadão. Então, nós estruturamos a parte de formação e agora nós vamos implantar as centrais em todo o estado do Amapá. Então, onde tiver uma comarca, onde tiver um posto avançado, onde tiver um braço de tribunal, você vai ter uma central de conciliação. Sônia, você esteve no FONAMEC faz pouco tempo, você retornou de lá e viu o espanto de companheiros nossos de tribunais, de outros tribunais, muito mais evoluídos e a estrutura bem maior, diga-se de passagem, mas eles se espantam, né? Hoje, o Tribunal de Justiça do Amapá já é uma referência, né? E como é que você vê isso, esse espanto da nossa vanguarda de sair na frente, de criar, e eles ficam espantados com isso? Você pode dizer por que eles ficam Sérgio, espantados a gente brinca, com isso? Quando a gente vai para esses encontros, a gente brinca muito. A gente diz que é o açaí e o peixe aqui da Amazônia, da água doce, né? Esse peixe maravilhoso que encanta todo mundo. É o nosso camarão, é o nosso caranguejo. Então, a gente fala assim, nós moramos numa terra muito inóspita, muito difícil o acesso. Para você chegar aqui no Amapá, na região amazônica como um todo, são regiões que você precisa desbravar. São regiões de muita mata, muito frio. Em período de inverno, é essa água corrente toda hora na cidade. A cidade fica molhada. Quando chega o verão, é sol a pino todo o tempo. Então, a gente precisa ser criativo aqui para mudar essa cultura da pacificação. E em terras que são tucujus, em terras menores, eu penso que essa política ela sedimenta melhor. É diferente você implantar uma política dessa em cidades como São Paulo, que são enormes, cidades como Rio de Janeiro, que já tem uma cultura sedimentada. Quando você fala em cidades menores, como é o caso do Amapá, do estado do Amapá, é muito mais fácil você conseguir implementar essa cultura na medida em que a população aceita melhor. Nós temos muita credibilidade.
O judiciário, ele é uma porta aberta todo o tempo ao cidadão em terras pequenas, como é o caso da nossa. Então, fica muito mais fácil a gente chegar até o cidadão quando a gente tem esse acesso direto com ele. Então, assim como nós abrimos a porta para o cidadão abre a porta para a gente. No momento em que a justiça chega num bairro, ele chega numa comunidade, as pessoas, pela credibilidade que nós temos, elas nos aceitam bem, ela nos acolhe. Então, é uma porta que abre de mão dupla. Nós abrimos a porta para o cidadão e o cidadão também abre a porta para o judiciário. Porque nós estamos analisando, aqui antes da gente entrar no ar, nós estamos conversando, batendo aquele briefing que a gente sempre bate, o que nós vamos abordar no programa, que a gente tem uma reunião de pauta antes, para a gente saber o que a gente vai falar, abordar no programa, né? Tudo antecipadamente, porque o nosso ouvinte fique ciente de que é um programa que a gente tem aquele planejamento, mas isso está fora do planejamento que eu vou te perguntar, tá? Não estava na nossa pauta, eu não conversei na nossa reunião de pauta sobre isso. Mas nós estamos vendo a Justiça do Amapá muito em voga, muito em evidência no Brasil. Aumenta mais a responsabilidade da Justiça do Amapá, porque outros tribunais, como São Paulo, e vou até mais além, Conselho Nacional de Justiça, já está olhando a justiça, já faz tempo, mas está vendo como inovadora, célere e sempre na frente, ganhando prêmios. Aumenta a responsabilidade mesmo agora, Sônia? Ou essa responsabilidade já vem desde um tempo, desde que a Justiça do Amapá é justiça? O Tribunal de Justiça, Sérgio, ele sempre teve esse compromisso com o cidadão. Quando nós começamos a prestar jurisdição aqui no Estado do Amapá, depois que foi transformado em Estado, os desembargadores que assumiram o tribunal, os juízes que assumiram no primeiro concurso e os próprios servidores que são do início do tribunal, eram servidores que estavam imbuídos dessa vontade de levar uma justiça nova para o cidadão. E a nossa justiça, ela se renova a cada tempo. Ela parece uma fênix. Ela surge de repente, quando você percebe, ela ganha áreas que ninguém consegue mais alcançar. E aí a responsabilidade com certeza aumenta. Por quê? Porque no momento em que você abre um novo Sejusc, você passa a ter responsabilidade com aquela comunidade que vai receber o Sejusc. Então, essa é a nossa central de conciliação, que vai aí para o seu bairro, cidadão. Você que está nos ouvindo, você vai poder chegar lá e ter uma prestação de serviço diferente. Ou seja, nós vamos verdadeiramente atingir aquilo que você deseja. Então, a justiça hoje, ela se planeja para isso. É um planejamento antecipado. Então, nada se faz de um dia para o outro. Essas centrais de conciliação agora sendo implementadas, nós vamos ser proporcionalmente o que mais vai implementar. Por quê? Porque em qualquer canto desse estado vai ter uma central de conciliação. É diferente de outros estados porque eles implantam a grande maioria na capital. E esquece, às vezes, que o cidadão do interior precisa também ter uma nova cultura, precisa experimentar essa nova forma de resolver conflito. Então, como nós vamos fazer isso para os interiores, isso vai ficar muito mais fácil, Sérgio. Eu quero crer que daqui a menos de 10 anos nós teremos uma revolução do judiciário no estado do Amapá. As pessoas vão resolver conflito, as varas vão trabalhar melhor, os servidores, os juízes, o Ministério Público, os defensores públicos, as procuradorias dos municípios do estado vão ter um ambiente melhor para trabalhar, porque vão atuar naquilo que verdadeiramente precisa da intervenção do judiciário. E essa parte da cultura do litígio, ela vai cair. Eu tenho fé, eu creio nisso, porque é uma política que funciona. Você acabou de ver aqui vai ver uma conciliação no ar daqui a pouquinho, então você vai perceber como que o método funciona. É aproximar as partes, é fazer com que elas dialoguem, conversem, é mostrar para as partes que há uma alternativa para resolver o conflito. E essa alternativa funciona. E os Sejuscs estão aí exatamente para isso, para trazer essa mudança cultural para o cidadão. Nós vamos voltar um pouquinho mais no Fonamec, que você foi, junto com a coordenadora da Central de Conciliação do Tribunal de Justiça, juíza Joenilda Lenze, vocês estiveram em Mato Grosso, e você levou um vídeo institucional mostrando as nossas práticas, né? A gente conversando, você falou, Sérgio, nós fomos literalmente assediados com as nossas práticas, para saberem como que a gente consegue fazer aquilo. E que levamos mais, nós levamos 4 práticas. E de tribunais importantes que muitos nem levaram. A verdade é essa. Como é que você se sente? É um tribunal considerado pequeno, porque existe a categoria dos tribunais, chegando lá e fazendo sucesso. E, Sérgio, nós fomos daqui com selo ouro.
Nós conseguimos alcançar o selo ouro com muito trabalho, com muito esmero, com muita dedicação. E isso é importante ressaltar aos colegas servidores que se dedicaram, aos colegas das varas, aos colegas que atuam aqui na Central de Conciliação e aqueles colegas que atuam também na conciliação nas varas. O mérito é todo nosso, junto com os juízes que não mediram esforços, que verdadeiramente hastear essa bandeira da conciliação. E tanto é, Sérgio, que a nossa Semana Estadual da Conciliação ela está consolidada no Estado. Ela já é uma política institucional e qualquer outro gestor que vir depois já dificilmente vai conseguir fugir disso, porque ela já é uma política institucional. Então, no momento em que o juiz sabe que ele vai ter aquela Semana Estadual da Conciliação, ele pode concentrar mais demandas para aquele dia, ele pode fazer um mutirão na sua vara, ele pode fazer essas audiências concentradas nessas semanas e dar vazão àquilo que verdadeiramente o cidadão deseja, que é a resolução do seu conflito. E não é só resolver um processo, é resolver um conflito, que as pessoas elas ficam mal com o conflito. O conflito gera conflito, o conflito gera estresse, a pessoa fica sem dormir, ela não consegue levar o dia a dia, ela fica esperando aquela audiência. Então, quanto mais tempo a audiência demora, Sérgio, mais angústia no cidadão surge. Então, quando o Tribunal de Justiça vem com uma ideia dessa, de implantar essas centrais de conciliação em todo o estado do Amapá, o cidadão vai se sentir amparado. Ele vai ver que, verdadeiramente, o preceito constitucional do direito de pedir do cidadão, que está lá no artigo 5º, que é um direito fundamental, toda pessoa tem direito de pedir aos poderes públicos sem pagamento de taxa, sem nada. Artigo 5º da Constituição, ele trata exatamente o artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal. Ele diz que todo cidadão tem direito de pedir. Então, o cidadão pede, mas ele não tem direito também a uma resposta, Sérgio. E essa resposta mais rápida, ela virá a partir dos SEJUSC, das centrais de conciliação, que é para atender você, cidadão, de uma maneira célere, rápida. Pode confiar. A justiça está batendo até a sua porta, ela está chegando até você, porque você nos permite isso. Então, confie na justiça e leve a sua questão para nossas centrais e vamos resolver conflito da melhor maneira, que é através do diálogo. Bom, na prática, Sônia, porque nós temos ouvintes, que nós temos um grande público de acadêmicos do curso de Direito, que estão ligados no nosso programa, mas também nós temos as nossas pessoas que querem saber os seus direitos. São aquelas pessoas leigas que a gente chama, que também tem um problema e que você pode dar aquela luz que está lá no fim do túnel para que elas possam se orientar em relação à conciliação e à mediação. E eu lhe pergunto, na prática, o que é que essas centrais de conciliação, que agora serão criadas também no interior do Estado, nos interiores, nos 16 municípios do Estado, e também nos núcleos que aqui se encontram instaladas, as centrais que agora vão ter a legalidade, né? O que isso traz de benefício para o cidadão? Ou seja, no sentido mais literal possível. E, Sérgio, se você tem uma demanda e você não quer judicializar essa demanda, você queria chamar a pessoa para conversar. Judicializar nada mais, nada menos é do que... ingressar com uma ação. Quando verdadeiramente distribui uma ação, ela passa a existir. Só que nós oferecemos nessas centrais o que nós chamamos de conciliação pré-processual. Você nos procura, nós chamamos outra parte por telefone ou uma cartinha convite, e aí a gente senta e conversa. Podemos resolver aquele conflito sem necessidade de ter um processo judicializado. E você resolve o seu conflito, resolve a sua própria vida, Sérgio. Você que é cidadão, que quer saber dos seus direitos, você vai ter um canal disponibilizado. Você pode entrar em contato conosco do tribunal através das nossas centrais e você vai ter a sua informação. Porque nessas centrais, Sérgio, nós vamos ter um promotor. Essas centrais vão estar vinculadas a um promotor de justiça, porque há casos que há necessidade do promotor. E nós vamos ter situações em que você vai poder também ter acesso a um defensor público, porque as centrais também poderão contar com defensores públicos. E fora isso, os conciliadores e mediadores estão preparados para lhe dar informação e fazer os encaminhamentos necessários. Se for algo para a justiça resolver, nós marcamos audiências e chamamos outra parte. Se for um caso que é para o governo do Estado, para a prefeitura ou para outros, nós faremos os encaminhamentos, porque essas centrais, elas também têm o cunho da cidadania. Então, na prática, Sérgio, quem ganha é só o cidadão. Ele ganha um serviço gratuito, com profissionais treinados para resolver conflitos, que são os nossos conciliadores, e nós vamos fazer agora dessas centrais um modelo de atendimento.
elas serão, então, a nossa carta de visita, nosso cartão de visita para o cidadão. Ele vai poder chegar e fazer o seu reclamo e nós vamos fazer os encaminhamentos necessários e, se for preciso, marcamos uma audiência e faremos a conciliação, a negociação ou a mediação, dependendo do caso concreto. Bom, nós falamos anteriormente que já foi aprovado, né? A proposição da presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Sueli Pini, já foi aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça. Quando é que realmente efetiva-se a criação? Ou seja, quando é que o povo vai ter acesso às novas centrais de conciliação em todo o Estado? A resolução ela vem a partir de uma lei complementar estadual que define a possibilidade de terem essas centrais. Elas deverão ser implantadas por resolução do tribunal, que é um ato normativo. A partir dessa resolução, ou seja, está criado. Implantar é o segundo passo. Então, nós vamos começar pelo MP da Zona Norte, que já está em toda a mobília, já tem servidor que vai trabalhar lá, já estamos com os conciliadores já treinadinhos para esperar o cidadão. E o segundo passo será, então, a de Santana, que também já está em fase de término da obra. Nós tínhamos lá um local ocupado pelo Tribunal Regional Eleitoral, que agora não cedeu. Necessariamente serão dentro do judiciário, poderá ser em pode prédio... Pode ser em prédio fora. Por exemplo, voltando aqui, Santana, então, tão logo apronte a obra, já está pronta para funcionar, porque também já temos servidores treinados. Agora, por exemplo, os núcleos das faculdades, núcleo de prática jurídica das faculdades, que também serão Sejusc, elas já estão prontas para funcionar. Quais são as faculdades? Nós vamos ter aqui, para essa zona aqui, passando a Lagoa dos Índios, antes da Lagoa dos Índios, aqui, a faculdade CEAP, e aqui para a rodovia JK, o CEAP na Duca Serra, e na rodovia JK, que é o outro lado da cidade, nós vamos ter ali a FAMAP, para fazer o atendimento. Que agora é Estácio, né? Estácio FAMAP. E ainda para essa área sul da cidade, nós vamos ter mais dois, que é a Unifap, que vai atender as pessoas de Fazendinha, bairro Universidade, Polo Hortifruti Grangeiro, que já fica mais próximo da Unifap, então serão atendidas ali pelo juizado da Unifap, que vai funcionar uma central de conciliação. E para o outro lado da Zona Sul, que é o lado ali do Congós, daqueles bairros, daquelas imediações, nós teremos o atendimento na nossa central, que vai funcionar no Juizado Sul. Também vai ter uma central de conciliação lá para atender o cidadão. Então, veja que, ir para a Zona Norte, nós vamos ter aqui o Juizado Norte, que vai funcionar da Justiça Federal, também lá no MP da Zona Norte, que é ali perto da rodoviária, para quem está andando aqui pela rodovia Tancredo Neves, quem vai ali para a BR, então você vai ver que tem um prédio muito bonito ali do MP da Zona Norte, nós vamos estar lá dentro, fazendo prática restaurativa, mediação escolar, conciliação e mediação judicial. Então, é um mix de serviços. É um shopping novo de serviços que está abrindo para o cidadão e que ele vai poder ter esse acesso de forma gratuita. Então, ganha o cidadão, isso é importante, ganha o cidadão, ganha a sociedade. Todas as pessoas poderão ter acesso a essa central de conciliação. Porque na medida em que nós tivermos uma pessoa que é incapaz, ela vai ser representada por alguém, nós vamos ter o Ministério Público ali. E se for o caso de não ser possível a conciliação, nós teremos um defensor público para atender o cidadão e também nas faculdades nós teremos o núcleo de prática jurídica, que vão prestar o atendimento jurídico para o cidadão na medida em que for necessário. Então, veja que o tribunal, ele pensou primeiro. E segunda-feira agora, Sérgio, nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Meio Ambiente e eles também têm interesse em fazer uma Câmara de Mediação Ambiental. Para tratar, outra novidade para tratar das questões ambientais. Então, daqui a pouquinho, você, cidadão, vai ouvir falar também aqui no programa e na mídia local sobre a criação dessa Câmara Ambiental, Câmara de Mediação Ambiental, que não vai tardar muito, não. Vou guardar e dar o gostinho para você, que eu não vou adiantar muito, Sérgio, para deixar o gostinho para quando for necessariamente. Mas então, cidadão, você é que vai ganhar. Quem vai ganhar é a população, porque vai ter esse mix de serviço à disposição dela de forma gratuita. Só para a gente fechar, Sônia, em relação ao interior do Estado, qual é a programação? Tirando Santana, quais as comarcas que teriam a instalação de imediato? E se já tem um cronograma de inauguração, no caso, seria? Quando nós ministramos os cursos nas comarcas do interior, nós tivemos a preocupação de que os juízes titulares, junto com os servidores, pudessem destinar salas já específicas para as centrais. Então, nós vamos agora startar um ofício circular, todos os juízes, informando
da criação das centrais, para que eles destinem uma sala e destinem servidores já treinados para atuarem nessas centrais de conciliação. Aí daí, Sérgio, vai depender do próprio juiz da vara. A partir do momento em que ele recebeu ofício circular, dizendo, olha, está criada, implantar, vai ser responsabilidade, então, de cada juiz, na medida em que ele já tiver disponível local, mobília, todo o material necessário. Pode fazer convênio, a lei, o novo CPC e a própria lei da mediação permite que se faça convênio com outros órgãos para funcionar, inclusive fora do judiciário. Mas como nós vamos fazer? Não vamos fazer na nossa casa mesmo, vamos fazer dentro do judiciário, que é onde nós temos a maior credibilidade. Então nós vamos fazer Mazagão, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque. É nessa ordem? Nessa ordem, a iniciar por Santana, que é a que está logo próximo. Então, a de Santana ela vai ser uma central top. Ela vai ter prática restaurativa, mediação escolar, conciliação e mediação, sessões específicas de conciliação, de mediação, terá sala privada, ela terá espaço para fazer as oficinas de parentalidade de pais e filhos. Então, ela vem completa, porque o espaço é muito amplo, que era onde funcionava o Tribunal Regional Eleitoral. Como eles fizeram o prédio novo deles, eles então entregaram essa parte. Então, nós aproveitamos o ensejo para fazer a central de conciliação. E há também uma possibilidade de ampliação desta central de Macapá. Mas isso também é um projeto que precisamos concluir o projeto e verificar a necessidade de expandir cada vez mais. Mas veja, só o fato de você já ter dentro da capital outros pontos que vão funcionar como central de conciliação, isso é maravilhoso, Sérgio. Isso é muito bom, porque a população que está nos ouvindo agora no rádio vai dizer assim, poxa, quer dizer que agora eu vou ter um localzinho pertinho da minha casa? Exatamente, cidadão. Vai estar perto de você, com serviço especializado, com pessoas treinadas para resolver o seu conflito. Bem, é isso aí. É só esperar agora a criação e aproveitar, né? Bom, a gente vai fazer um intervalo comercial. E na volta temos o quadro mais esperado, que é o Conciliação no Ar, com 2 audiências de conciliação para vocês ao vivo. Não saia daí, nós voltamos já já. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. O Juizado Especial Norte se tornou uma referência da justiça mapaense para os moradores dos bairros dessa imensa região, que se estende até as divisas dos municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande. As demandas mais comuns são relacionadas às queixas de instituições bancárias, cobrança de dívidas, indenizações por danos, possessórias, entre outras. Localizado na rodovia Tancredo Neves, bairro São Lázaro, o Juizado Especial Norte possui uma equipe qualificada que está à sua inteira disposição. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30. Justiça do Amapá, cada vez mais perto do cidadão. Dengue, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Vamos fazer a nossa parte. A Justiça do Amapá aderiu à campanha de combate à doença, unindo forças com várias instituições, como Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado, Governo do Amapá e Prefeitura de Macapá. Combater a dengue é um dever seu, meu, nosso. Oficializado pela Lei Complementar número 78, de 28 de dezembro de 2012, o Juizado Especial da Unifap, instalado no campus da Universidade Federal do Amapá, Bloco A, desde 25 de junho de 1999, é o juizado mais antigo da Justiça do Amapá. Atualmente, tem em trâmite uma média de 1.100 processos, com demanda especialmente vinda pelo moderno sistema virtual, pendências contra bancos, telefonia e relações entre particulares são os que mais chegam à unidade. Você, morador dos bairros Beirol, Comunidade Clodoaldo, Murici, Distrito da Fazendinha, Margem Esquerda do Igarapé da Fortaleza, Jardim das Oliveiras, Jardim Marco Zero, Pedrinhas, Polo Hortifruti Grangeiro, Povoado Igarapé da Fortaleza, Universidade, Zerão,
e demais localidades compreendidas às margens da rodovia JK, conheça esse importante instrumento do Judiciário Amapaense. O horário de funcionamento é de 7h30 a 1h30. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Conciliação no ar. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária. Eu sou Eliane Albuquerque, sou assessora jurídica do PROCON e vamos para mais uma conciliação no ar. Eu estou aqui com a senhora Aldeane Vieira de Oliveira, que é a reclamante, né, deste processo aqui, e o Banco do Brasil, que é o reclamado. A consumidora informa que é correntista do Banco do Brasil e possui um cartão de crédito, no qual está programado para ser pago em débito automático. E no mês de janeiro, a fatura do cartão de crédito, que seria no valor de R$ 584, não foi descontada na sua conta corrente, embora a conta tivesse saldo. E no mês de fevereiro, a consumidora informa que se deparou com uma cobrança no valor da fatura anterior e a fatura atual, né? E nessa fatura veio cobrado os juros no valor de R$ 107,81. A consumidora veio ao PROCON pedindo a restituição do valor desses juros, já que o valor estava na conta e por uma falha do banco, a fatura não foi debitada na sua conta corrente e aí a fatura do mês de fevereiro foi paga normalmente, ela quer só restituição desse valor aqui. Eu pergunto para o preposto do Banco do Brasil, seu Sidney Miranda, se há possibilidade de acordo no caso da reclamação aqui presente. Sim, doutora. O banco se compromete em restituir o valor do encargo que foi pago indevido pela cliente na fatura agora de maio. Certo. Dona Aldeane, a senhora, na verdade, é o que a senhora pediu, né? A senhora tem alguma consideração a fazer em relação ao que aconteceu, né, no caso aqui, no comento, dona Aldeane? A senhora pode falar. Sim. No caso, poderia ser resolvido lá pelo banco, né? Como eu fui lá, assim que eu soube, eles não conseguiram solucionar meu problema, mandaram eu ligar diretamente para a central de atendimento do banco, né? Que seria o Visa lá na central. De lá eles não solucionaram, mandaram para o banco de novo, que seria o problema no banco. Então ficaram 3 dias de mim para um lado e para o outro, não resolveram a minha situação. O que aconteceu? Eu tive que procurar meus direitos. Fui até o PROCON para tentar solucionar o problema. Só que assim, esse caso não é a primeira vez que acontece, é pela segunda vez. Então a primeira a gente deixa passar, a segunda já é demais, senão vai ficar para costume, né, nessas coisas assim. Então, se eu puder ir um pouco adiante, pelos transtornos que eu passei, né, ter me ausentado do meu trabalho, pego falta, que é descontado também, então vamos tentar. A senhora me mostrou aqui, dona Aldeane, umas notificações do SPC e do SCPC também, né? Uhum. Por conta do atraso, do suposto atraso na fatura do mês de janeiro, né? Isso. E anteriormente, antes da gente começar aqui o programa, eu conversando com a dona Aldeane, ela me mostrou a angústia que ela sofreu quando recebeu essa notificação. Então, esse tipo de situação, essa angústia que o consumidor sofre, não são todos. Tem gente que tem o nome no SPC, no Serasa, e não sofre com isso. Mas outras pessoas não. A senhora já deixa um débito automático a sua fatura para não correr o risco de atrasar. Uhum, né? Então, o fato de deixar a fatura atrasar e de fazer com que o seu nome... Até, não sei se já chegou a ser incluído no SPC e no Serasa, porque o que a senhora recebeu não está dizendo que foi incluído, é só um aviso de que seria incluído. Isso. Mas como a senhora me disse, que ficou noite sem dormir, ficou preocupada. Então, esses abalos que a senhora sofreu, a senhora pode sim buscar junto ao judiciário a reparação deles. Hoje, aqui no PROCON, o que a gente pode fazer, o que a gente pode compor com as empresas, é tão somente o que se refere ao dano material, né, do direito do consumidor. Em relação ao dano moral, tem que passar pelo judiciário para que ele avalie todas essas circunstâncias aí e também para que fixe um quanto indenizatório. Uhum. Né? Pode ser feito até numa conciliação mesmo lá. Mas, assim, aqui no PROCON não é praxe nossa fazer esse tipo de acordo porque as empresas não trazem. Dano moral a gente não concilia aqui. Certo. Tá certo, dona Aldeane? Então a senhora pode procurar o judiciário, sim, para reparar todos esses transtornos que a senhora teve, né? Esse abalo que a senhora me disse que sofreu em decorrência dessas cobranças indevidas, né? E pedir para o banco
tomar também um pouco mais de cautela aqui em relação a essas situações, porque ela está me dizendo que é a segunda vez que isso acontece, né? Que ela já deposita o dinheiro com antecedência para que a fatura seja descontada e não foi feito pela segunda vez, né? E para que evite esse tipo de transtorno aqui que a consumidora sofreu. Isso. Conciliação no ar. Agora eu pergunto para vocês, qual a avaliação que vocês fazem dessa audiência? Né, se o seu problema foi solucionado rapidamente. Pergunto para a dona Aldeane e pergunto também para o preposto do Banco do Brasil. Né, como eu disse para vocês, aqui a intenção de trazer essa conciliação para o rádio é justamente mostrar para os ouvintes que estão em casa que os problemas como o seu problema, que a gente relatou aqui, eles podem ser de muitas pessoas. E que, às vezes, uma fatura que foi cobrada indevidamente, às vezes gera um juro pequeno, de R$30, R$20. A pessoa não se sente à vontade para procurar o juizado porque, diz que é um valor pequeno, que não vale a pena eu ir ao judiciário, esperar todo aquele tempo lá, mas a pessoa pode ver que pode vir ao PROCON e o banco se dispõe a vir. Nós temos resultados positivos do Banco do Brasil, ele sempre atende as notificações do PROCON, sempre está aqui, e na maioria das vezes o que a gente tem visto aqui é que o banco realmente traz a solução para a maioria dos problemas que são apresentados aqui para a gente no PROCON. Aí eu queria que a senhora me fizesse essa avaliação, né, de o que a senhora achou dessa audiência. Assim, eu não gosto muito dessa arrumação de PROCON. Justiça, não gosto. O que eu puder resolver no banco mesmo, para mim até melhor. Eu não gosto muito. Uhum. Mas eu achei que foi bem rápido, bem prático, foi bem... Deu para solucionar o problema rapidinho. E o banco? Qual a avaliação que o banco faz? Até mesmo da conciliação no rádio, do nosso canal de atendimento, que não deixa de ser um canal de atendimento também aqui, porque... O consumidor primeiro vai ao banco, se não consegue resolver lá, o banco vem até o PROCON para a audiência, né? Eu quero que você faça essa avaliação. O que você achou da audiência? A iniciativa aqui da rádio tá de parabéns, é algo para a gente louvar. E assim, a questão a empresa, o Banco do Brasil, ela sempre se dispõe a fazer essas audiências, né, para atender a demanda, para poder a gente resolver o problema do cliente, né? O banco tem esse compromisso de tentar resolver sempre de forma administrativamente, né? Aqui pelo PROCON. Então tá certo, nós agradecemos a participação de vocês. Tá, eu espero que o acordo não seja descumprido, né? Porque o banco até juntou aqui uma minuta, né, desse estorno. E caso seja descumprido, só esclarecendo para a senhora, dona Aldeane, que hoje o PROCON tem um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça, e esse acordo que nós estamos firmando agora, da restituição desse valor dos juros, ele vai ser homologado pelo juiz, e caso seja descumprido, a senhora não precisará entrar com uma ação judicial para que a senhora prove que foi descontado, não, a senhora vai entrar já direto para a fase de cumprimento de sentença. Tá? Porque daqui nós vamos ter uma sentença judicial. Certo. Tá certo? Tá. Eu só digo pro povo, assim, que procure seus direitos. Não deixa ficar impune, não. Assim como eles têm de cobrar os juros dele, nós também vamos cobrar do banco. Com certeza. A senhora está certíssima, viu? Agradeço. Então tá, muito obrigada aos ouvintes. Judice Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. Conciliando as diferenças. Conciliação no ar. Dando continuidade a mais uma conciliação no ar, me chamo Denis Ramon, trabalho junto à assessoria jurídica do PROCON, estou neste ato como conciliador. Estamos aqui com uma situação em que se encontra o consumidor Cássio Diniz Braga Albino, junto à reclamada Sky Brasil Serviço LTDA. O que ocorre? O consumidor nos acionou informando que contratou um serviço de internet junto à Sky e requereu a instalação do serviço, porém ela não ocasionou, né? não foi realizada. Ocorre que o reclamante efetuou o pagamento no valor de R$ 150 para receber os devidos serviços, bem como a instalação também. Porém, mais uma vez, ela não foi efetivada. O consumidor, então, por sua vez, procurou a reclamada e solicitou a devolução do valor referente ao mês de dezembro. Porém, até a presente data, não recebeu o montante. O reclamante informa também que questionou ainda
o recebimento dessa cobrança, de uma cobrança no valor de R$ 33,15, o qual desconhece, pois não foram instalados serviços na sua residência. Então, voltou a nos procurar e, diante do exposto, requer então a mediação frente à reclamada para o recebimento do valor pago pelo serviço. Diante dessa situação, estamos aqui com o representante da Sky, preposto neste ato, e pergunto a você qual seria o posicionamento da Sky diante dessa reclamação do consumidor. Meu nome é Ciro Jansen Costa Júnior, eu sou preposto da Sky. A proposta que nós temos é fazer o cancelamento do plano sem ônus para o cliente, que o cliente desconsidere a cobrança de R$ 33,15 e nós pedimos um prazo de 20 dias úteis para restituir os R$ 150 que foi pago como taxa de adesão inicialmente. É isso. Então, seu Cássio Diniz, como consumidor e já tendo uma resposta da Sky, ele pergunta se o senhor tem a satisfação nessas informações apresentadas aqui neste ato. Bem, eu aceito a proposta. Você aceita a proposta? Aceito a proposta. O senhor tem mais alguma informação a apresentar em relação a isso? Não, só que eu ainda recebi algumas cobranças e peço a desconsideração delas também. Certo. Diante dessa nova informação apresentada nessa conciliação, o que a Sky tem a nos dizer? Bom, nós temos essa proposta que realmente, cancelamento sem ônus, não é? Uhum. Então, acredito que essas cobranças novas vão estar inclusas aí para resolver esse caso. Então, a gente pode colocar em termo que a partir de hoje, a partir desta data, qualquer fatura que chegue em sua residência, o senhor possa desconsiderar, tá? Então, a gente tem como prazo, se o senhor requerer o prazo de 20 dias úteis para que isso seja devidamente cumprido, nós também vamos registrar isso em termo, e caso seja descumprido e extrapolado este prazo, seu Cássio, o senhor pode voltar a nos procurar no PROCON, que a gente vai lhe informar quais serão as medidas tomadas. Correto, volta a procurar. Se houver algum desacordo, eu volto a procurar vocês. Perfeito. Diante dessa situação, então, nós encerramos essa conciliação, colocaremos em termo todas as informações aqui apresentadas. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima oportunidade. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Dengue, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Vamos fazer a nossa parte. A Justiça do Amapá aderiu à campanha de combate à doença, unindo forças com várias instituições, como Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado, Governo do Amapá e Prefeitura de Macapá. Combater a dengue é um dever seu, meu, nosso. O Juizado Especial Norte se tornou uma referência da justiça mapaense para os moradores dos bairros dessa imensa região que se estende até as divisas dos municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande. As demandas mais comuns são relacionadas às queixas de instituições bancárias, cobrança de dívidas, indenizações por danos, possessórias, entre outras. Localizado na rodovia Tancredo Neves, bairro São Lázaro, o Juizado Especial Norte possui uma equipe qualificada que está à sua inteira disposição. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30. Justiça do Amapá, cada vez mais perto do cidadão. Oficializado pela Lei Complementar número 78, de 28 de dezembro de 2012, o Juizado Especial da Unifap, instalado no campus da Universidade Federal do Amapá, Bloco A, desde 25 de junho de 1999, é o juizado mais antigo da Justiça do Amapá. Atualmente, tem em trâmite uma média de 1.100 processos, com demanda especialmente vinda pelo moderno sistema virtual, pendências contra bancos, telefonia e relações entre particulares são os que mais chegam à unidade. Você, morador dos bairros Beirol, Comunidade Clodoaldo, Murici, Distrito da Fazendinha,
margem esquerda do Igarapé da Fortaleza, Jardim das Oliveiras, Jardim Marco Zero, Pedrinhas, Polo Hortifruti Grangeiro, Povoado Igarapé da Fortaleza, Universidade, Zerão e demais localidades compreendidas às margens da rodovia JK, conheça esse importante instrumento do Judiciário Amapaense. O horário de funcionamento é de 7h30 a 1h30. Conciliando as diferenças. Conciliando as diferenças. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças. E aqui ao meu lado está a Sônia Ribeiro, que é a nossa colega, que também é instrutora do NUPEMEC, que vai fazer uma avaliação sobre esses dois casos. E aí, Sônia, como é que você analisou essas duas audiências? Olha, Sérgio, conforme nós podemos perceber na intermediação que foi feita aí pelos técnicos do PROCON, no primeiro caso da dona Aldeane contra o Banco do Brasil, ficou muito claro, então, duas situações. Eu tinha aqui um caso para dano material e tinha também uma possibilidade de dano moral devido ao reclamo da dona Aldeane, de que havia uma possível possibilidade de incluir o nome dela nos cadastros restritivos de crédito. Então, quando você fala de direito do consumidor, você observa, então, que há um dano que é provocado pela relação de consumo. A esse dano provocado pela relação de consumo, nós falamos que é um dano moral consumerista, porque ele veio a partir de uma experiência vivida em uma relação de consumo. Então, para algumas pessoas, Sérgio, o nome é algo muito importante. Preservar esse nome limpo, ter o seu nome disponível no mercado para fazer novas compras, é algo que as pessoas valorizam muito. E que as empresas, elas precisam ter certo cuidado na hora de determinar a inclusão do nome desse cliente no Serasa ou no SPC. Por quê? Porque, às vezes, ele vai gerar na pessoa um abalo moral, um abalo psicológico, que, às vezes, para determinadas pessoas que já fazem negócios no mercado, talvez não tenham tanta dor. Mas para algumas pessoas que preservam seus nomes, isso é fundamental. Então, para essas pessoas que são atingidas de alguma maneira no seu psicológico, na sua rotina, que muda, então, a sua maneira de levar a vida, isso chama dano moral. E esse dano moral, quando ele é advindo de uma relação de consumo, nós chamamos de dano moral consumerista. Esse dano moral, Sérgio, ele é muito difícil de transacionar. É muito complicado você fazer uma conciliação nesta seara. E aí nós teríamos que avançar num método e caminharmos para o método mais pontual, que é, então, a mediação. E talvez a gente fazendo sessões de mediação, nós poderíamos, então, melhorar um pouco, minorar essa dor que essa cliente estava sentindo e, daí em diante, caminhar para uma não judicialização no aspecto do dano moral. Mas aqui, como nós fazemos conciliação, que é um método diferente da mediação, é possível, então, que a gente consiga fazer a transação em uma parte, como foi o que aconteceu, e em outra a gente não avançar, porque aqui teríamos que aplicar uma técnica mais avançada, que é a mediação, e ela requer alguns cuidados, Sérgio. Precisa ter um certo sigilo, precisa se fazer algumas vezes umas sessões privadas, elas são demoradas, elas giram em torno de 1 hora, 1h30 a 2 horas, que é o tempo necessário de uma sessão de mediação, e isso não seria possível aqui nesse modelo, nessa metodologia que nós implementamos aqui no programa Conciliando as Diferenças, porque aqui nós fazemos apenas conciliação e negociação. Sônia, é um caso interessante, eu não sei se isso é comum acontecer, né? Porque ela veio resolver o problema de um débito, né, indevido, que veio na conta dela, e de repente ela solucionou esse problema. Mas ela continuou insatisfeita porque moralmente ela se sentiu afetada. E disse que não tinha dormido, que não dormiu com isso. É comum, por exemplo, resolver um problema, mas não em todo, em parte, porque agora ela pode entrar judicialmente com danos morais. É comum isso numa conciliação? Exatamente, Sérgio. Nós temos duas fases quando a gente fala em processo, e a entrega efetiva da prestação jurisdicional, ela se dá quando o cliente adquire aquele bem da vida que ele está pleiteando. Então, no caso dela, ficou nítido que ela deseja ser indenizada por este abalo moral que, em tese, ela suportou.
E isso tem que ser apurado numa parte de provas, ela tem que trazer a prova desse abalo, ela tem que demonstrar que a rotina dela foi alterada em razão daquele ato, que ainda precisa saber se ele foi ou não ilícito, para poder caracterizar a responsabilidade civil no aspecto da seara do dano moral. Então, são questões, Sérgio, que dificilmente você vai conseguir chegar a uma transação, a uma negociação, porque existem bens da vida que são inegociáveis, como é o caso da moral do cidadão. Agora, no aspecto material, que é aquilo que dá para transacionar, foi possível e foi feito isso aqui. Quer dizer, aquele problema do débito na conta, as outras questões materiais, ela conseguiu resolver quando ela fez, então, o acordo aqui no ar, na conciliação no ar. Então, observa que, você que está nos ouvindo, ficou claro para vocês, então, que havia necessidade de avançar no método para poder solucionar verdadeiramente o problema trazido pela cliente. E esse método seria, então, mais apropriado à mediação. E, como eu já expliquei, ela demanda um tempo maior, ela demanda metodologia diferenciada. Isso não é possível fazer aqui na nossa conciliação no ar, pelo menos em princípio. Nós teríamos que ter um tempo necessário e talvez, se fosse o caso, Sérgio, gravar e depois editar e colocar apenas para o cidadão que está nos ouvindo aquelas partes mais interessantes para efeito didático. Mas para não perder a oportunidade, a conciliadora agiu de forma correta, transacionou naquela parte que era possível fazer a transação, o juiz, então, homologa tão somente esse aspecto do pedido dela e, no outro aspecto, ela judicializa. Isso vai melhorar lá na frente, porque o juiz já não vai mais se ocupar com a questão material, porque já foi resolvida aqui na conciliação. Foi justamente o débito indevido, né? Exatamente. Então, essa parte do débito indevido foi resolvida na conciliação. As demais questões que ela quer colocar, que é avançar no dano moral, isso daí vai ter que fazer realmente a judicialização. Então, são para essas questões que verdadeiramente o juiz vai atuar. Ele vai colher as provas, ele vai definir a quantidade do dano, ele vai verificar até que ponto, vai ver o binômio, né, da possibilidade, da necessidade, ele vai ver o aspecto pedagógico da condenação. Então, são situações que não dá para ver em conciliação. Realmente fica para a outra fase do processo, que é a fase de instrução, e provavelmente o juiz dará uma decisão que talvez satisfaça ou não essa parte, talvez ela fique satisfeita, mas pode ser que ela não fique com a decisão judicial, porque aqui na conciliação a decisão está no âmbito das partes. Elas podem operacionalizar essa decisão. Quando você leva, então, a uma instrução e, posteriormente, a uma decisão judicial, aí já não está mais na sua manifestação de vontade. Está na aplicação da lei, no caso concreto, e isso é feito pelo magistrado. E pode ser que ela não fique satisfeita com a decisão e pode ser que ela fique satisfeita. E aí vem uma outra etapa do processo, que é o recurso. Para aqueles que estão insatisfeitos com a decisão judicial, eles podem, então, promover os seus recursos e aí ter uma nova decisão, e aí já baseada agora num colegiado. E no segundo caso, Sônia? O segundo caso, já do seu Cássio Diniz contra a Sky, já você viu que foi mais simples. Por quê? Porque eram questões patrimoniais puras aqui que nós estamos vendo. Ele contratou um serviço, o serviço não foi executado da maneira que ele contratou, e a partir dessa contratação do serviço, além dele não ter o serviço prestado, ele ainda foi cobrado por isso. E cobraram dele algum outro serviço de instalação que sequer foi realizado verdadeiramente. E no momento em que sentaram as partes aqui no nosso estúdio, montado aqui na Central de Conciliação, você observou que as partes foram esclarecidas e imediatamente a empresa Sky, com a sua responsabilidade com o cliente, disse, olha, vamos resolver o seu problema. Nós vamos, então, estornar aquilo que foi cobrado indevidamente, nós vamos fazer o cancelamento do plano sem nenhum ônus, e isso era o que o cliente queria de verdade, porque se ele quisesse continuar com o serviço, ele teria manifestado a intenção de permanecer com o serviço, mas veja que ele nem teve o serviço, ele nem pôde experimentar o serviço, ele não teve nem a oportunidade de ver se o serviço era bom ou não era bom, se era aquilo que ele queria ou não. Então, foi uma oportunidade dada para a empresa para que ela resgatasse esse cliente. E diante dessa conciliação no ar que aconteceu aqui, pode ser que ele volte a contratar com a empresa. De repente, ele queira verdadeiramente aquele serviço, ele pode fazer uma nova contratação, porque ele viu que a empresa teve responsabilidade com ele, ao vir aqui na audiência,
ao fazer a transação aqui no ar, aceitou participar dessa proposta nossa, que é uma proposta nova, inovadora, e veja que as partes, elas acabam conciliando, por quê? Porque elas são esclarecidas utilizando a ferramenta do rádio, e esclarece não só a parte que está aqui, Sérgio, mas esclarece quem está nos ouvindo, quem está com o seu rádio ligado, quem está agora com o seu radinho aí participando, está em casa, está tomando o seu cafezinho da tarde, está escutando, está dizendo, poxa, eu estou passando pelo mesmo problema. Então, veja que a empresa ela demonstra responsabilidade com o cliente e o cliente, por sua vez, tem a sua demanda imediatamente resolvida com a intermediação do PROCON e a ferramenta do rádio. Bom, recado dado pela Sônia Ribeiro, né? Essa foi a avaliação dela. E a gente vai ficando por aqui, porque o seu programa Conciliando as Diferenças volta na próxima quarta-feira. Hein, Sônia? Tchau para você também, né? Muito bem. Novamente aí o alô para os nossos queridos universitários, acadêmicos que ficam aí ligadinhos, a você, dona de casa, que está aí nos escutando. Um bom final de tarde para você, uma boa resto de quarta-feira, um bom início de semana. Aguardo você na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Não perca, hein? Programa Conciliando as Diferenças. Então tá bom. Uma boa noite para vocês. A gente volta na próxima quarta. Um forte abraço. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro. Conciliando as Diferenças.